aqui no Devocional Intimidade. Vamos então para o nosso tema da semana. Como flechas nas mãos do arqueiro. O Senhor está moldando a nossa vida, está nos levando para perto dele para que na hora exata ele venha nos lançar para cumprir o seu propósito. E nós vamos ler dois textos hoje, mas inicialmente vamos ler Salmos capítulo 127, versículos 4 e 5, que nos diz assim, ó. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na sua juventude. Bem-aventurado o homem cuja aljava deles está repleta. Será respeitado até mesmo por seus inimigos quando pleitear com eles junto às portas da cidade. E depois você já pode deixar aberta aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 13, que daqui a pouquinho a gente vai ler esse texto. E a nossa palavra do dia de hoje é esmiuçando a trajetória da flecha. Nós já falamos o que é ser uma flecha na aljava de Deus, nós já falamos a respeito de sermos atraídos para o Pai, que é o momento em que você entra na tensão do arco, estávamos falando aqui com o Rafael, né? Que são aqueles momentos que Deus molda o nosso caráter, nos puxa para Ele, atraídos para o Pai, para que então chegue o momento que Ele vai nos lançar e vai nos enviar para realizar o seu propósito. E quando eu estava estudando essa palavra, na verdade eu estou repetindo essa palavra, nós ministramos há mais ou menos um ano e 2, 3 meses atrás, e é muito interessante a maneira com que Deus vai nos preparando e nos moldando para o momento exato do lançamento, que é o que a gente vai falar amanhã, que é acertando o alvo. Então, o lançamento é como um corte de cordão umbilical. Nós saímos das mãos do arqueiro, mas somos direcionados por ele para que nós venhamos, então, alcançar o alvo. E para que nós possamos ser conduzidos como uma flecha nas mãos de Deus, suportarmos a tensão do arco, que é o moldar de Deus, Ele vai colocar pessoas chaves na nossa vida, que são os valentes de Deus. O versículo, ele fala ali a respeito disso, como flechas nas mãos do guerreiro, como flechas nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade, são os filhos da juventude. E são moldadores de Deus, são pessoas que Deus coloca na nossa vida, pastores, mentores, pais. Nós estávamos falando com o Rafael aqui no começo, ele falou da importância da sua família e até você me mencionou da importância do próprio pastor Júnior na sua vida, como um mentor, como um tutor espiritual, né, o Bruce, para que você possa ser conduzido por Deus para o seu lugar de destino, né? E então Deus vai realizar a sua obra em nós e depois através de nós. Ela começa pelos nossos pais, depois vem os nossos líderes, pastores, discipuladores, professores. E o nosso pai, ele trabalha com planos e estratégias. Para que os seus planos sejam alcançados em nós, ele vai criar estratégias à nossa volta e essas estratégias, elas vêm através de pessoas, porque Deus não faz nada sem que Ele use um homem e uma mulher. Ele conta conosco para realizar a sua obra nessa terra. E essas pessoas e situações vão nos ajudando a delinear o curso do nosso lançamento. Quem sabe você ainda está no processo de tensão do arco. E ele é muito importante na nossa vida. Ele é muito importante porque é ali que o caráter de Deus, que o caráter de Cristo, através do Espírito Santo que nos foi enviado após a ascensão de Cristo, então ele está dentro de nós. E ele é uma pessoa, ele tem sentimentos. E ele transfere os sentimentos, as ações, as reações e os sonhos do Pai para dentro de nós, para a nossa vida, para os dons e talentos que Ele tem colocado no nosso coração. Então, meus queridos, os pais, tanto naturais quanto espirituais, criam seus filhos para que construam também suas próprias histórias. Tenho certeza que na tua relação com o teu pastor hoje, por exemplo, ele tem algo na vida dele, ele transfere aquilo que Deus tem para você, mas o maior sonho dos nossos pastores é ver o quê? É ver nós construindo a história que Deus tem para cada um de nós. Como é que foi a reação do teu pastor nesse processo de gravação do CD, que na verdade é a construção desse ministério que Deus tem na tua vida? O pastor Júnior ele tem sido assim uma bênção, né? Uma referência, apesar de a gente ter pouca diferença de idade, né? Ele é muito novo, mas é impressionante como Deus, a idade não interfere em absolutamente nada, né? Deus tem feito muito através da vida dele. Nosso ministério que tem crescido bastante. E o pastor Júnior tem sido um abençoador, ele tem realmente sido a nossa cobertura, ele tem acompanhado o nosso trabalho, ele tem orado por nós, inclusive a gente fez a gravação do clipe, a gente reuniu todo mundo,
ele orou por todo mundo, sempre intercedeu, cobrindo, ele né? sempre está cobrindo, né? E, claro, ele é muito atarefado, como todo pastor, e a gente está sempre também atrás dele, né? Pastor, a gente está fazendo isso. E sempre a palavra dele é muito assim, vai, deixa Deus usar, faz, entendeu? Claro, ele vai podando algumas coisas, né? Vai nos ensinando, né? Porque a gente que está no ministério, ele é a nossa referência como homem de Deus, né? Então ele vem conduzindo junto com a gente, assim. Então tem sido uma bênção, tem sido um grande motivador, um grande amigo mesmo desse ministério, né? E é isso que nos faz crescer em Deus, né? Então por isso que é tão importante nós reconhecermos, volto lá no tema do teu CD, nós reconhecermos as pessoas, as situações que Deus coloca na nossa vida. Lá no capítulo 13 do livro de Atos, eu quero ler com vocês porque é uma história bem interessante. Eu deixei marcadinha aqui para mim não me perder. Então, versículos 1, 2 e 3 de Atos, ele fala assim, a respeito de Paulo e Barnabé. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, conhecido por segundo nome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador de Saulo. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou, separai-me agora Barnabé e Saulo para a missão o qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Então, nesse processo de esmiuçar a trajetória dessa flecha, que essa flecha são pessoas, nós não estamos falando de uma flecha madeira, estamos falando de pessoas. Você vê que interessante aqui. Os discípulos naquele tempo, aqueles pastores, eles separaram então a Paulo e a Barnabé, oraram com eles, jejuaram com eles, abençoaram e só então enviaram eles para que eles fizessem a obra de Deus. E quem foi Paulo? O maior discípulo de Cristo, o maior apóstolo de Cristo, sem ter conhecido fisicamente a Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu quero orar junto, né, o Rafael, o Bruce, nós vamos estar orando, nos colocando na presença do Senhor nesta manhã, nesta noite, porque Deus, Ele está quase na hora. Atenção do ar que Ele está puxando um pouquinho mais, porque está quase na hora do Senhor lançar você. Mas esse lançamento ele vai ser preciso, ele vai ser com êxito para aquilo que Deus tem na sua vida, no seu coração e principalmente aquilo para o qual você nasceu. Você é a flecha na aljava. Ele tirou você da aljava que estava embebida no óleo do Espírito. Ele colocou você no arco, Ele puxou você para Ele. Está chegando a hora dele lançar você e vale a pena esperar o tempo de Deus. Por isso eu quero convidar você para estar orando junto com a gente nesta manhã. Vamos orar na presença do nosso amado Senhor. Querido Espírito Santo de Deus, como é tremendo. Nós podemos mergulhar na Tua palavra, Deus. Nós podemos olhar para dentro de nós e reconhecer os processos pelos quais o Senhor está nos passando para que possamos cumprir com êxito a chamada para o qual nós nascemos. Porque sabemos que nenhum homem e nenhuma mulher, não importa em que situação que seja, nasce a ermo, nasce sem propósito. Porque nenhuma folha de uma árvore cai se não for pela vontade de Deus. A minha vida, a vida do Rafael, do Bruce, de todas as pessoas que estão acompanhando, que vão nos acompanhar, Senhor, ao longo do tempo, que o Senhor permitir que essa mensagem caminhe pelas redes sociais e aonde quer que ela for. Deus, nós sabemos que o Senhor nos chama para sermos aqueles que conduzem a resposta, porque a resposta habita dentro de nós e essa resposta é você, Senhor. Tu és a resposta que esse mundo precisa. Então nos dá força nesse momento pré-lançamento para que esperemos a hora exata e aí então o Senhor nos conduza rumo ao alvo, que é a vida eterna com Cristo Jesus, levando conosco milhares e milhares de vidas, porque cumprimos o nosso chamado nessa terra, Pai. Seja cantando, seja dançando, seja pregando, evangelizando, seja o que for, que possamos cumprir com êxito a nossa chamada nessa terra, Pai. Nos conduz segundo o Teu coração. Nos ajuda a reconhecer os homens e mulheres que o Senhor tem colocado à nossa volta, Pai. Honrá-los e receber deles não só as palavras boas, mas também as palavras de repreensão, também as podas que são realizadas na nossa vida, porque elas são para o nosso bem. Nós te agradecemos neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.
Glória a Deus, como é bom nós podemos sentir o cheiro gostoso do Espírito Santo aqui com a gente, né? Movendo o nosso coração, né, Rafael? É bom demais, né? Sempre muito bom. Glória a Deus. Senhor. Como é que a gente faz para conversar com você, Rafael? Redes sociais, fala aí pra gente. Seguir a nossa página, né? No Facebook, Rafael Bes, só buscar, bem simples, Bes, B-E-Z, muito simples, né? Nós temos também o nosso e-mail chamado agenda@rafaelbes.com.br, que você vai entrar em contato com a gente e sempre vai ter alguém para atender ali e mostrar como está sendo a nossa agenda Que bom, Rafael. E marcar ali com a gente. A Que gente tem bênção. ministrado bastante aqui na nossa região, tem sido uma bênção. Glória a Deus. E até chegar a hora que, além fronteiras, né? Hoje, graças a Deus, algumas portas já estão se bênção, abrindo, né? Em outros estados, né? Mas a gente tem esperado a direção de Deus, dar um passo de acordo com... Ele quem lança a flecha, né? Exatamente. Nós também, essa palavra foi maravilhosa até para nós que estávamos aqui, né? Foi lindo, lindo, né? Nós estamos aqui, a flechinha aqui pronta, já só esperando, né? para atingir o alvo que Deus colocar na nossa frente, né? Glória a Deus. E a gente vai estar sorteando, né, Rafael? Sim, 2 CDs aqui, ó, do Rafael. Você que quer levar para casa, são 9 canções abençoadas aí do Rafael. Liga pra gente, 3046-6406. Vou repetir para você, 3046-6406. Temos 2 lindos CDs aqui do Rafael e você pode levar para sua casa. Meus queridos, eu queria agradecer muito vocês terem vindo aqui compartilhar com a gente aquilo que Deus tem feito na vida de vocês. Leve nosso abraço para toda lá a comunidade, a Igreja Reviver, irmãos amados, né? O pastor Júnior já esteve aqui com a gente, foi bom demais. Nós vamos adorar a Deus mais um pouquinho? Vamos lá, o que nós vamos cantar agora? Nós vamos cantar a canção Te Adorar. Te Adorar? A canção que realmente Deus tocou muito no coração quando eu escrevi essa canção, porque ela é uma canção que mostra que qualquer outra coisa, inclusive o ministério, a nossa qualidade musical, qualquer coisa não tem nenhuma prioridade. A prioridade é realmente adorar o nome dele com espírito e verdade, com tudo que você tem, entregar tudo que você tem nas mãos dele. Jesus. Então é isso que essa canção diz. Vamos lá? Vamos terminar então com Rafael Bes, com o Bruce. Ó, grande beijo no coração de vocês. Amanhã a gente está aqui de novo. Yeah. Eu não quero nada que não provém de ti, nem por fama ou sucesso, nada que desagrade o seu coração. Eu quero te adorar com um coração sincero, fazer a tua vontade, um verdadeiro adorador que só vive por ti, só vive pra te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, só queremos te adorar, Senhor. Eu não quero nada que não provém de ti, nem por ouro ou prata, nada que desagrade seu coração. Eu quero te adorar com um coração sincero, fazer a tua vontade, um verdadeiro adorador que só vive por ti, só vive te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar.
Eu só quero te adorar. Eu só quero te adorar.